18h35 na Rede Super. Na Rádio Super, e eu errei Rede Super, Michele, mas a gente sabe, né, ouvinte, que a gente está começando, então é tudo bom. Bom, vamos voltar com uma pergunta. O nosso papo está muito bom, na verdade está sendo edificante, porque é um tema que a gente precisa crescer, entender. A doutora deixou alguns aspectos interessantes para a gente sobre a questão de se preparar, falar na universidade, na vida do dia a dia. E aí a gente vai com alguma participação. E tem uma ouvinte, não tem? Que mandou uma escrita aí, Ronaldo? Pera aí, um minutinho só. Vai lá. Fala aí, Ronaldo. Tem algumas participações aqui que são interessantes. Que cumprimentando a Ana, ela fala que está fazendo o seu TCC sobre o tema Direito à Vida, em defesa da vida intrauterina com base nos princípios cristãos. Ela fala que vai defender a vida do feto completamente, aplicando o viés científico, jurídico e a visão do cristianismo. Antes de falar do aborto e suas consequências, ela queria saber, gostaria de uma ajuda sobre esse tema, pois vai defender essa tese, e se você pode informar ela onde está a sua tese, e também para que ela possa ler, e se puder fazer alguns apontamentos também. Só uma segunda, aí antes da senhora responder, só uma segunda participação aqui. Boa noite, eu usei o DIU por 10 anos, será que eu estava causando aborto? Boas perguntas aí, doutora, é só com a senhora. A primeira pergunta sobre a sua disponibilidade de tese, o que ela pode estar fazendo, que ela vai desde do início, o que a senhora pode estar orientando ela aí? Perfeitamente, Ana. Você pode encontrar no catálogo de teses da CAPES, o nome é Um Direito Humano, uma Luta Religiosa, o Movimento contra o Aborto, está no meu nome, Amália Maria Machado de Oliveira. Se você clicar no catálogo de teses da CAPES, você vai encontrar. Ótimo. E ela tem como defender isso? Tem, né? Ela vai ter subsídio lá, vai ter referência, vai ter tudo. Ela vai ter muito material para ler. Ah, isso é muito bom! Se prepara! E quanto ao DIU? Com relação ao DIU aí... O DIU tem múltiplas formas de ação. O Mirena, ele impede a anidação, que é o DIU medicado, que a mulher não menstrua. E o DIU T de cobra, ele mata o espermatozoide. Ok? Existem outras formas de ação junto com o DIU, por isso que a Igreja Católica é tão contra ele. E aí só entrou num tema que, meio que da idade medieval, assim, que a gente vê com relação ao anticoncepcional. Eu não entendo dessa forma, porque eu sou leigo, mas uma especialista pode me dizer melhor. Para muitos, o anticoncepcional seria essa questão antiabortiva? Seria proibido usar porque provoca o aborto? Seria isso? A forma principal da pílula agir é impedir que a mulher ovule. A forma principal. Então, se ela não ovula, não tem óvulo para encontrar com o espermatozoide, ela não vai engravidar. Então não tem, até na cosmovisão bíblica, uma concepção. Não. Então não seria uma forma que a pessoa pode prevenir, se ela quisesse. Eu não estou falando da pílula do dia seguinte, estou falando da pílula anticoncepcional. Porque aí a do dia seguinte teria outro efeito, que já seria, encontro. O encontro, ela expulsa o encontro. São 2 efeitos possíveis. Se foi tomada antes da mulher ovular, ela atrasa a ovulação, a mulher não vai engravidar. Só que não tem como a mulher saber disso. Se ela abortou ou não. E se ela foi tomada depois que houve a concepção, aí sim, no sentido bíblico, ela está abortando. Ok, deixa eu só chamar os ouvintes, 31987931370, para quem quiser participar conosco, manda aí por escrito, que aí fica mais fácil para a gente ler aqui, tá ok, pessoal? A Alessandra, olha que engraçado, é lá do Sagrada Família, né? Deve conhecer a senhora. Ela falou assim: parabéns pela entrevista, doutora Amália, muito sábia. Ela pede algumas argumentações para defesa cristã, evidentemente, contra o aborto, talvez ali no momento em que ela estiver aconselhando.
ela quer defender isso junto à universidade, ou numa igreja, ou numa palestra? Aí, nesse caso, de uma forma geral. Numa palestra. Se ela estiver aconselhando, no caso, é para um indivíduo, uma pessoa que ela está acompanhando. Ela quer uma argumentação bíblica para defender essa pessoa. Salmos fala, né? A concepção. Sobre Salmo 39. Eu sempre achei lindo quando se comenta, né? Quando na Bíblia fala que quando Isabel viu Maria, o bebê se estremeceu dentro dela. Então, assim, olha, o bebê já tem ali algum entendimento, ele sabia, ele estava diante de Jesus. Na Bíblia fala em Salmos também sobre, desde antes de substância informe, né? Eu te vi. Eu te conheci antes que seus ossos foram formados. Então, todas as coisas, né, foi Deus que fez tudo desde o início. A pessoa, ela não é mais pessoa porque ela tem 1 ano, ou 5 anos, ou 10 anos, ou 20 anos. Ou 1 dia, ou 5 dias, ou 10 dias. Ela é uma pessoa desde o início. Desde o início da formação dela, ela já é gente, já é um ser humano que está ali, não é um bicho. E eu achei interessante, eu terminei minha dissertação, falei assim, é ser. Se não fosse um ser já, ele não precisaria deixar de ser, porque quem quer abortar quer que ele deixe de ser. Quer que deixe de existir. Aí eu fiz um jogo de palavras, é um ser. Se não fosse um ser, ele não precisaria deixar de ser. É isso que quem quer abortar quer se livrar de um problema. Eu quero aproveitar, você falou que ia comentar. Quem ganha por trás disso? Tem uma indústria que ganha com isso, clínica? O que é que essa cultura de morte é tão divulgada como se fosse uma coisa normal? Existem várias questões, né? Desde a senhora abordou isso nos seus estudos? Com certeza. Houve interesses acadêmicos. Eu lembro que nos Estados Unidos, quando começou a luta em prol da liberação do aborto lá, foi uma mulher que era diretora da Parental, da maior clínica de abortos do mundo. E o interesse dela era econômico, ela planejou um encontro entre médicos para falar, olha, como que o aborto pode melhorar a vida das pessoas, olha como pode melhorar financeiramente. Então, ao longo das épocas, os argumentos mudam. Geralmente o interesse é financeiro. No Brasil, hoje, há uma outra questão ideológica, uma questão cultural, que as feministas tomam isso como um empoderamento, né? Como uma conquista, libertação da mulher, um direito feminino. Aí é mais uma questão simbólica e não econômica. Eles trocam a linguagem, né? Como se fosse deixando de considerar a vida da criança em prol da mulher, né? A senhora mesmo estava falando aqui o fato de vamos valorizar a mulher, o direito da mulher, meu corpo, minhas regras, né? São esses jargões que elas usam. Tem uma coisa também interessante, Ronaldo, doutora, a senhora como funcionária, a senhora vai saber explicar melhor. Por que essa linguagem hoje muda com relação à saúde pública? Por que eles falam que é saúde pública? Por que é um problema de saúde pública? Sendo que saúde pública, na sua definição, é o Estado colocando regras e leis para normatizar algo. E é um problema de saúde pública ou é um problema individual? Aí a gente vai entrar num conceito bem médico. Porque o argumento é esse, né? É questão de saúde pública. Porque querendo ou não, o que eles usam de argumento? A pessoa, se ela não tem uma legalização para fazer, ela vai fazer clandestinamente. Clandestinamente, isso. Ela está sendo afetada a perder a vida. Então, vamos normatizar, como se isso fosse uma coisa de saúde pública. Não, um problema de saúde pública é qualquer evento, patologia, tudo aquilo que, de alguma forma, se o Estado intervir, eu não estou colocando um conceito aqui técnico, se algum médico estiver me ouvindo, eu não estou usando um conceito totalmente técnico, mas está dentro, para o ouvinte leigo entender. Então, tuberculose é um problema de saúde pública, os acidentes de trânsito são um problema de saúde pública, o alcoolismo é um problema de saúde pública, a doença de Alzheimer é um problema de saúde pública. Aí o problema de saúde pública é aquele que, se a saúde, no caso do Brasil, intervir, o governo intervir, vai haver uma menor mortalidade ou morbidade. Então eles creem, olha,
Tá vendo? Tantas mulheres morrem em função do aborto. Então, se liberar o aborto, vai ter menor mortalidade materna em função da liberação, porque vai ser feito de forma segura. Só que os números apresentados são, assim, totalmente absurdos, né? As internações por aborto no Brasil inteiro, por ano, são 200 mil. Eles falam, morre 1 milhão de vidas. Isso não é verdade, isso nunca aconteceu. Fazem uma hipérbole dos números, exatamente. Aumentam os números, justamente porque por trás também pode ter algo que a gente supostamente vê que é financeiro, né? Ideológico e financeiro também, né? Eu creio que aqui concorrem as duas coisas, tanto ideológico e financeiro. Eu não vou citar nomes de organizações internacionais que têm interesse, porque uma liberação do aborto vão abrir diversas clínicas. Quem que vai procurar um serviço público? Porque é interessante pensar que quando a pessoa diz, não, isso é um problema privado, eu escolho, mas quando você quer fazer, você vai procurar o Estado? Então você quer fazer, mas quer que o Estado financie o que você está fazendo? É um problema privado ou não é um privado? É um problema público? É privado quando me convém, quando não convém eu vou procurar o Estado. Exatamente. É interessante. Muito bom, muito bom. Entendi isso aí. Viu? Quando convém eu vou procurar, quando não convém vai. Agora, pensando sobre os dilemas que nós vivenciamos, né, como servidor público, se há uma decisão judicial mandando que se faça o aborto, e como cristãos nós devemos rejeitar todo tipo de orientação que não seja aquela própria do Senhor, né? Eu também sou servidor público e se tiver uma ordem que vá contra os princípios bíblicos, eu tenho que rejeitar. A senhora entende que tem muitos médicos que passam por isso hoje? Isso chama objeção de consciência. Eles estão tentando destruir isso, que o médico não tem direito a rejeitar, fazer um aborto quando foi permitido por lei. Porque se ele já trabalha em hospitais onde eles são realizados, ele já sabe que isso vai acontecer. Eu sei que na Argentina houve um médico que foi preso por se recusar a fazer um aborto. Aqui no Brasil isso ainda não acontece. Quem trabalha em hospitais onde são realizados abortos legais, eles se submetem a isso. Agora, o médico cristão, ele pode falar, não, eu vou passar para o meu colega, eu não vou fazer, não me submeto a isso. Então tem essa flexibilização por enquanto, né? Por enquanto, mas se ele estiver num lugar em que não tenha mais ninguém para fazer, ele vai ser penalizado por isso. Então a gente pode ter uma projeção que para mais tarde, se a coisa caminhar de uma forma mais áspera, o médico vai ter que tomar uma decisão e ele pode ser prejudicado com relação à decisão ética dele. Pode ser preso. Pode ser acionado judicialmente. Por isso que a gente tem que entender os nossos parlamentares e entender de política e fazer leis corretas, né? Sim, sem sombra de dúvida. Por isso que eu falei. A argumentação dentro do parlamento, ela precisa ser eivada de conceitos fundamentais da pessoa. Se é cristão, se não é cristão, aí ele vai argumentar o contrário, né? Hoje a gente tem um deputado federal que está lá, que é um cristão e que eu espero que ele represente muito bem, que vai começar, né, no próximo ano, que é um cristão e eu espero que ele represente muito bem, mas temos outros também, de São Paulo, enfim. Essas discussões agora no parlamento, no momento da criação da lei ou no momento da regularização, removendo o STF dessa questão de legislar, que não é função dele, espero que aí a gente possa avançar nessas pautas conservadoras. Mas isso, uma das coisas que eu coloquei na minha dissertação, que eu fiquei assustada, que quando não se consegue legalmente aprovar uma lei, eu fiz uma redundância aqui, eles estão acionando o STF para liberar. E aí está acionando de uma forma jurídica, né, como indivíduo, Isso, em vez de, já que nós não conseguimos legalizar, então a gente aciona o STF. Isso é uma outra questão política que tem que ser trabalhada. Uma coisa que eu quero deixar para os ouvintes, para as ouvintes, quando a gente defende a vida do bebê, a vida do feto, nós não estamos contra as mulheres, né? O que os não cristãos argumentam é que os cristãos pensam pouco nas mulheres, que eles não estão entendendo os contextos que essas mulheres estão vivendo, não estão entendendo a dor delas, não está havendo nenhuma compaixão
né? E eu creio que a gente não resolve, nós sabemos, não se resolvem problemas com outros, criando outros problemas. Tem que começar no início. Existe uma fala para o cristão e uma fala para o não cristão. Para o cristão, eu vou dizer assim, não ceda nenhum espaço, não ceda nenhum milímetro na sua moral, na sua ética, porque a gente dá um passo e depois aquilo desencadeia, tem outras consequências. Eu tive, alguns anos atrás, uma menina, uma adolescente linda, que tem hoje a idade da minha filha, 16 anos, que escolheu, ela foi comigo antes e depois de fazer. A vida dessa menina ficou destruída, era filha de crentes, porque não queria assumir a gravidez. Então, a gente tem que, nós precisamos, né? Eu estou lembrando agora de uma dissertação de uma colega, de uma pastora, na universidade, que o comportamento de evangélicos e católicos está sendo o mesmo. Em relação à escolha em relação a drogas, a aborto, a sexo fora do casamento, há várias questões morais e éticas que a Bíblia ensina. E por quê? Porque lá no começo as pessoas não estão submetendo, primeiro a conhecer a palavra e depois se a dispor a obedecer. Então é no começo, nós não estamos contra as mulheres, eu não estou contra as mulheres, eu só falo uma coisa, o aborto não te deixa mais feliz, o aborto não te deixa mais empoderada, o aborto não te liberta. O aborto não te traz nada a não ser, entre aspas, te livrar de um problema momentâneo. Outros surgirão. E você não pode destruir todas as pessoas à sua volta só para resolver os seus problemas pessoais. E você está destruindo uma pessoa. É interessante que o próprio conceito de direitos humanos, ele vem do fato de sermos imagem e semelhança de Deus, né? E a mulher, sendo imagem e semelhança de Deus, como a senhora mesmo acabou de colocar, ela não perde isso ao ter o filho, e a criança que está sendo abortada, né? Se nós entendemos já que é no momento da concepção, como a gente acabou de analisar no texto de Jeremias, antes mesmo dele ser gerado no ventre materno, Deus já havia escolhido como profeta entre as nações. Aquele embrião, ele já tem imagem e semelhança de Deus. Então, é muito mais sério do que meramente, olha, eu estou, vamos colocar aqui, porque eu não sei os termos técnicos, mas eu estou matando aqui um feto de 2 semanas, 1 semana, 3 semanas. Mas não, ali é uma imagem e semelhança de Deus, é uma pessoa que está ali dentro, é um ser, né, como a senhora mesmo falou. Quando um dos livros que eu li, eu achei interessante quando ele fala, olha, as pessoas que são favoráveis ao aborto, elas se ressentem do fato, quando as imagens são divulgadas, são imagens chocantes. Eu mesma não gosto de ver. Existe um vídeo do Nathanson que fez mais de 10 mil abortos na clínica dele, e depois, quando ele viu pelo ultrassom como que o feto reagia, ele não quis fazer nunca mais. Eu não tenho coragem, esse vídeo está disponível na internet, eu não tive a coragem de ver. Então as pessoas falam, não, vocês não devem mostrar, vocês estão sendo agressivos. Não estão sendo agressivos. As imagens mostram pés, mãos, tronco, cabeça, elas mostram aquilo que aquele ser é, uma pessoa. É isso que a gente tem que entender. E mãe, você que está grávida, que está pensando, existe um plano maior. Eu creio que Deus escolheu, Deus perdoa, Deus cuida. Eu cheguei a falar com essa moça que me procurou essa semana. Eu falei, olha, muitas vezes eu vi uma pessoa amargurada falar, os homens se esquecem das crianças, do feto, param de defender a vida quando ela se transforma em criança. É um argumento justo, porque eu vejo pais que não pagam pensão para os seus filhos, eu vejo pais que não ligam para os seus filhos, eu vejo pais que não ajudam as mães com os filhos. Então elas, tá vendo? Transformou numa criança. Você defendeu, não pode abortar. Quando teve o bebê, agora vocês não querem me ajudar mais. Então isso é um argumento válido. A igreja tem que pensar nisso. Essas mulheres têm que ser ajudadas. Depois que elas tiverem um bebê, você fala, olha que lindo, você teve seu bebê, parabéns. Não, elas precisam ser ajudadas, elas precisam ser ensinadas, elas precisam ser auxiliadas, talvez financeiramente. Essa moça que me procurou, eu falei que, olha,
eu não sou nada sua, mas se você tiver esse bebê, eu me comprometo. Olha o que eu disse para ela. Eu me comprometo a ajudar você com essa criança. Se o pai não te ajudar, eu vou te ajudar com essa criança. Então a gente precisa dessa postura, porque elas ficam desesperadas mesmo. Há contextos terríveis no meio dessas mulheres que fazem isso. Há histórias terríveis. Então nós precisamos ouvi-las mais, porque elas se sentem sozinhas e só acusadas. Nossa, eu pensei em tirar meu filho, elas se sentem sozinhas. Você não está sozinha. Deus está com você e alguém vai te ouvir. Então, mas procura fazer uma decisão correta. Amém. A sua fala me remeteu também, doutora, na igreja primitiva, as irmãs da igreja eram conhecidas assim. Os romanos abortavam, elas deixavam as crianças no meio da estrada e as irmãs iam lá e pegavam as crianças. A igreja foi conhecida com essa identidade, é uma identidade da igreja. E essa fala nos remete a uma reflexão de aonde até a gente está estendendo as mãos como corpo de Cristo para essas pessoas de fato que estão desesperadas a viver essa decisão e que possam tomar as decisões pela vida. Isso é muito interessante e eu vejo assim, a Lagoinha também tem projetos, as pessoas podem procurar os pastores, o Ronaldo é um dos pastores da Lagoinha, da sede, da matriz, e para ser acolhida, sabe? Para as pessoas buscarem socorro, porque nesse embate, o que dá para a gente entender é estender as mãos e dar o socorro, porque o papel da igreja é esse, é acolher. Não é isso, Ronaldo? Sem sombra de dúvida. Precisar de um aconselhamento pastoral, pode me procurar minha esposa. Nós ficamos na rua IP 345, na sala 15 e 17. O nome dela é Carolina e o meu nome é Ronaldo. É isso aí. Doutora, quer fazer suas considerações finais, deixar seu contato, despedir, deixar sua palavra final? Fica à vontade, que a gente já está caminhando aí para o finalzinho já. Em todas as coisas da vida, não há meio termo. Há uma só verdade, há um só caminho, nós cremos nisso. E às vezes a gente faz algumas concessões, achando que aquilo não vai resultar em dano algum. Então, pensa, o que a gente precisa primeiro é buscar a Deus todos os dias. Não se afastar da palavra, porque isso vai te impedir de dar o primeiro passo para um desvio, que seria uma prostituição. Não tem nada a ver. Nem um relacionamento indevido, não tem nada a ver. Aí acaba numa gravidez indesejada e aí já está com o problema na mão. É desde o início, é escolher o caminho que leva a Cristo. Isso livra a gente de muitas coisas. O meu contato eu vou deixar, se alguém tiver interessado, a minha dissertação está online, tem um link direto e tem pela CAPES. Eu acho interessante, quer dizer, agora eu não posso fazer propaganda contra mim mesmo, já que eu vou transformar num livro, mas de qualquer forma o link está com um linguajar mais técnico, mas eu vou deixar disponível para quem se interessar. Fica à vontade. Seu Instagram é qual? Se a pessoa quiser mandar mensagem diretamente no direct ali do Instagram, tem? Tem Instagram? Qual que é? Malha M. Oliveira. Isso aí. E o Ronaldo, suas considerações finais aí? Bom, primeiro eu quero agradecer, a presença de todos, os nossos ouvintes também. Falar que nós, como pastores, estamos à disposição para ouvi-las, para aconselhá-las, dar esse suporte espiritual que vai precisar e também material, financeiro. Sem sombra de dúvida, a igreja ela precisa abrir as portas para essas mulheres. E, mais uma vez, ressaltar esse fato da importância da vida. Se você também quiser participar conosco do nosso programa, além do telefone, você pode mandar mensagem no meu Instagram privado, que é pr.ronaldojúnior, pr.ronaldo_júnior, e no do Edward, ele vai falar aqui. O meu eu quase não falo no Instagram, né? Meu Instagram é Edward Belloni, mas também tem o Gideões 24H, se vocês quiserem mandar qualquer recado, sugestões, o programa está aberto para isso. Só que eu queria finalizar agradecendo as suas considerações, doutora, foi muito edificante, foi reflexível para a gente. É um tema que a senhora tem que voltar mais vezes para a gente explorar com mais profundidade também, porque é um tema necessário, decorrente, porque à medida que a gente pedagogicamente vai repetindo, a gente vai trabalhando a consciência. E quando a gente expande a consciência,
a mudança chega, porque a mudança chega através da consciência. Então a gente fiquei muito feliz aí, aprendi demais hoje, queria agradecer aos ouvintes e espero que esteja edificado a vida de cada um. A bússola é para isso, a bússola é para te dar esse norte, o nosso norte é Jesus, então não se sente desesperado, não se sente sozinho na luz da escuridão, porque no fundo tem sempre a luz que é Jesus. Busque Ele, Ele é a resposta, Ele é o caminho, Ele é a vida. Mas até breve, ouvintes, até semana que vem. Semana que vem o nosso tema é Escola em Casa, com a doutora Carla, e vai ser também imperdível que a gente vai ver essa questão aí da educação. Um abraço e até breve. Rádio Super! Ouça agora na Super, pergunte